nome é Beatriz Gomes, tenho 23 anos, faço amanhã, dia 17, 24 anos. Pronto, neste momento sou trabalhadora estudante, estou a trabalhar no Pingo Doce como supervisora da equipa de livre serviço, que é a reposição, e estou no terceiro ano de licenciatura em zootecnia na Escola Agrária de Santarém. A minha infância, como é que foi? Viajei muito por Portugal com os meus pais, desde pequenina, sempre fui desde o norte ao sul do país. Acho que é pouca aldeia ou cidade de Portugal que eu não tenha ido, não que eu me lembro muito, porque era pequena, mas sei que andei lá e tenho memórias. No início vivia com os meus pais e com a minha avó, em Almestere, e depois arranjámos um apartamento e depois fomos para a moradia onde os meus pais atualmente estão, porque eu sempre fui muito ligada aos animais e queria um cão, e num apartamento não dá propriamente para ter um cão. Pronto, sou uma pessoa que sou muito ligada aos animais, gosto imenso, sou uma pessoa de campo, não sou muito fã da cidade, mas se tiver que ir vou, como é óbvio. Gosto muito de viajar. A minha infância, desde pequenina, que sempre li muito, sempre fui muito incentivada a ler, e por causa disso eu tenho um grande gosto pela leitura, principalmente. Sempre fui uma boa aluna, é importante. Também tive as minhas fases rebeldes, como qualquer pessoa tem. Os meus pais foram sempre da educação de que eu tenho a minha liberdade para fazer aquilo que eu quero. Até ao momento, como qualquer coisa, né? Tens a liberdade para fazer isto, mas a partir do momento em que abusas ou cometes alguma coisa de mal, a parte daí para. Nesse aspecto eu sempre pude sair quando quis, sempre pude estar com os meus amigos quando quis. Nunca fui impedida de não vais por causa disto. Tinha que ter um equilíbrio. Se tiveres boas notas na escola, tens direito a ir a isto, temos um negócio. Uma coisa, quando eu era pequena, não era eu que ficava de castigo se fosse algum problema. Se eu tivesse uma má nota da escola, por exemplo, isso acontecia muito na matemática, não era: Beatriz, hoje estás de castigo durante uma semana. Não, os livros estão de castigo, a televisão está de castigo. Tudo estava de castigo menos eu. Os livros estavam de castigo? Os livros estavam de castigo, ou seja, não podia comprar livros, ou seja, não podia pedir aos meus pais para comprar livros, não era não ler livros, tinha que os ler, não é? Porque foi sempre. Agora, estás de castigo, não podes comprar livros, não me podes pedir para comprar livros. Era sempre as outras coisas que ficavam de castigo, nunca era eu. E acho que isso até foi uma maneira de eu própria perceber que ok, eu tenho que melhorar, tenho que ter um equilíbrio entre a minha vida e as escolhas que eu faço, tenho que conseguir conjugar tudo. E foi uma grande mais-valia, que hoje em dia eu consigo conciliar o meu trabalho, que é noturno, com a minha escola, que é diurna. Então eu tenho estado a conseguir conjugar os dois por causa da infância e da educação que eu própria tive, que me deu a liberdade de fazer estas escolhas. A minha mãe também tinha, mas o meu pai tinha um bocadinho mais de mão firme do que a minha mãe, nesse sentido. Também porque o meu pai metia uma cara assim de mau e eu, pronto, como era mais nova, ficava logo assim um bocado, entre aspas, com medo, né? Mas a minha mãe também tinha mão firme, mas não tanto quanto o meu pai em relação a esse aspecto. E achas que é por causa de vida que eles tiveram? Eu acho que sim, a mentalidade, o meu pai é mais velho que a minha mãe, por isso creio que a mentalidade do meu pai é um bocadinho mais precária que a da minha mãe. Apesar de eles terem uma mente muito aberta em relação a tudo, sempre me apoiaram em todos os aspectos, nunca houve problema nenhum, independentemente fosse o que fosse, mas o meu pai, sinto que ele tinha uma mentalidade, na altura tinha uma mentalidade mais precária nesse aspecto e pronto, foi, mas agora está tudo bem, acho que também posso dizer isso. Eu acho que para mim a liberdade significa a própria pessoa poder fazer as suas escolhas sem influência de outros, porque há muita gente que é influenciável pelas outras pessoas e eu acho importante que a própria pessoa se conheça. Uma das principais liberdades é a própria pessoa se conhecer, saber o que quer, saber o que quer fazer, saber o que deseja na vida e saber o que tem medo e o que é que não tem medo, para poder fazer as suas escolhas. Eu acho que a liberdade envolve muito isso, a própria pessoa, não as outras pessoas, nem as ações das outras pessoas. É as nossas ações que importam, é a nossa liberdade que conta. Podermos falar, podemos dizer e termos a noção que também, se fizermos alguma coisa de mal, temos consequências. Não é só fazer por fazer,
que não é por existir, que a liberdade não é eu posso fazer tudo o que me apetecer e não sou repreendida por isso. Não, a liberdade para mim eu vou fazer a minha escolha, faço a minha ação. Se a minha ação tiver alguma consequência negativa, eu tenho que saber arcar com ela, porque foi eu que decidi, foi a minha escolha que me fez isto. Este livro eu comecei a escrever quando tinha 12 anos, na altura tinha saído o filme Crepúsculo, que é um filme basicamente sobre vampiros e lobisomens, e foi sempre um tema que me fascinou sempre desde pequena, foi o sobrenatural, sempre gostei imenso. E então eu fiquei com a coisa foi uma brincadeira eu comecei a falar porque eu sonho muito e os meus sonhos são muito criativos. Eu tenho sonhos espetaculares às vezes e então eu tinha tido um sonho em que eu própria tinha sido transformada num vampiro e uma história assim muito. Eu tinha falado com a minha mãe até sobre o assunto e a minha mãe assim, tens de pôr essa ideia no papel. E foi assim que começou. Eu comecei a escrever o livro. Na altura não era para ser um livro, era só para ser uma história. E escrevi uma história e a história começou-se a desenrolar e desenrolou-se durante 2 anos, aí mais 12, 14 e até aos 14 anos eu tinha ideias e fui sempre escrevendo, sempre a conjugar com a escola, né? Não tinha muito tempo, mas todas as ideias que eu tinha eu ia pô-las no papel, neste caso no computador na altura, até que eu fiquei sem ideias. Parei um bocado, fiquei com uma branca da autora, não me lembrava o que é que ia fazer agora a história. Cheguei a um bloqueio, assim, agora o que é que eu faço? O que é que vai acontecer agora? E então tive cerca de 1 ano parada sem saber o que é que ia escrever agora no livro. E entretanto eu cresci, né, desenvolvi a minha própria mente, o meu corpo, as minhas escolhas, aquilo que eu queria ser, aquilo que eu gosto, aquilo que eu deixei de gostar e comecei a gostar mais, ou seja, a minha vida toda evoluiu e como tal, a seguir eu lembrei-me outra vez da minha história que eu tinha escrito quando tinha 12 anos e pensei, ok, se calhar eu podia desenvolver a história desta maneira. E foi isso que eu fiz, voltei a pegar no livro e tanto que os meus pais chegavam a casa e eu estava no computador com uma manta por cima de mim, uma manta por cima do computador que era para ninguém ver o que é que eu estava a escrever. Que era segredo autêntico, inclusive até tinha uma password para ninguém tivesse a curiosidade de ir lá ir, e eu era muito isso, então depois fui escrevendo até que cheguei ao fim do livro, e cheguei ao fim do livro e pensei assim, e agora? Agora o que é que eu faço? Pai, escrevi o livro, tenho literalmente um livro com 200 e poucas páginas, tanto, nem sei já, 200 e poucas páginas, o que é que eu faço? Isto é literalmente um livro. O que é que eu faço? Olha, tu tens lá uma colega, na altura eu estava na equitação, e uma das minhas colegas, a mãe dela era professora de português. Olha, tens lá uma colega que a professora é de português, a dar-lhe o livro, para ela fazer uma correção e ver o que é que acha. E ok, não é? Porque se a gente formos dar os livros aos nossos pais vão gostar do nosso livro, como é óbvio, não é? Não podem dizer, não, está horrível, não. Eu sei que há sempre aquilo e um bocado condicionado, né? Ela não vai dizer que não gosta ou que deixou de gostar, porque não consegue ser um bocado imparcial. Então eu pedi a essa mãe, e essa mãe conseguiu ler-me o livro e disse, olha, isto está muito bom, tinha ali alguns erros, como é normal, né? Mas isto está bom, tu devias publicar isto. E foi então que eu fiz. E o meu pai na altura também tinha escrito o segundo livro, e a gente tivemos a procurar uma editora e foi quando encontramos a editora dos nossos livros e, ou seja, vamos para a frente com isto. Fomos para a frente e foi o que deu. Tenho um livro agora em meu nome, com 18 anos foi quando ele foi publicado e pronto, foi uma boa experiência que gostava de voltar a repetir, só que neste momento não consigo ter tempo para escrever, porque as pessoas que leram este livro perguntam-me quando é que sai o segundo? Quando é que está o segundo? Porque a verdade é que eu deixei um final muito em aberto neste livro, porque já eu sabia na altura que eu não sei se vou querer continuar a escrever ou não, então vou deixar em aberto, nunca se sabe. É preferível um final em aberto que ter uma conclusão e a seguir sair outra coisa e a pessoa não está à espera. Assim deixar a imaginação do leitor também, o que poderá vir a acontecer ou não, né? Eis a questão. Pronto, e depois também tive muito apoio da minha mãe, da minha madrinha, que também é uma pessoa com quem eu me dou muito bem, ela também me deu um grande apoio, foi também uma das pessoas que me incentivou sempre muito a ler e a escrever, tanto que eu digo que eu a expressar os meus sentimentos é melhor a escrever do que a falar.
Eu falo tanto com o meu namorado, a minha declaração de amor que eu fiz por ele foi uma carta, nem foi falar, foi uma carta literalmente escrita à mão. Este livro, que é o título, a marca, fala basicamente de uma rapariga, que podemos dizer que foi inspirada em mim, né? Porque eu gosto de dizer, isto é uma à parte, gosto de dizer que quando eu estou a ler um livro, seja a ler ou a escrever, a personagem principal do livro sou sempre eu. A personagem está um bocado inspirada em mim porque, lá está, eu criei um livro e é um mundo de fantasia que se eu tivesse a oportunidade de viver, vivia. Só onde houvesse um mundo sobrenatural eu ia para lá sem perguntar nem porquês. E então fala sobre uma rapariga que é órfã, os pais morreram num acidente, os pais adotivos, vamos dizer assim, que entretanto ela vai para a escola e aparece um rapaz misterioso. Ninguém sabe onde é que apareceu e esse rapaz misterioso sabe quem ela é, sabe quem ela é. E então cria ali uma pequena, no início cria-se ali um bocado de enemies to lovers, vamos assim dizer, ela não gosta muito dele por causa da maneira como ela fala para ele, mas depois começa a gostar e ela começa a ter uns sintomas de uma transformação, só que ela não sabe, ela não tem a mínima ideia do que é que está a acontecer com ela. E ela um dia está na escola e o que acontece é que desmaia. E ela desmaia, não sabe bem o porquê, o que é que acontece, e é quando é levada para a casa desse rapaz misterioso e lhe contam quem ela é e o que é que ela é. E a marca, digamos que é a marca de nascença da transformação dela, que ela ganha após a transformação. Que é, posso dar aqui um mini spoiler, entre aspas, que ela é da realeza e é uma mistura entre lobisomem e vampira. E ela vai ser a pessoa que vai conseguir unir os dois mundos, vamos assim dizer. E então a marca é que ela ganha, que vai simbolizar esse poder todo. Pronto, como é óbvio, tem os seus conflitos aqui dentro, tem o seu romance, há todos uns vilões que aparecem, que querem roubar isto tudo e querem a matar porque ela não pode viver, ela não pode fazer isto porque a seguir acaba a guerra. E eles querem que a guerra continue, só que ela não quer e eles não querem os outros, e então pronto, e eles conseguem fazer isto. E esta ação posso dizer que passa-se em Santarém, basicamente, né? Não é que eu conheça muito, não é explícito onde é que se passa, mas muito da história é baseada na minha vida pessoal, ou seja, a casa onde ela mora é a casa onde os meus pais moram, a escola onde ela está é a escola onde eu estou, pronto, a casa onde o rapaz misterioso vive é a casa à frente onde os meus pais moram, por isso envolve muito Santarém sem perceber que é Santarém, só eu basicamente consigo dizer que é Santarém, porque foi eu que a escrevi, não tenho nada a dizer aqui especificamente, que é. Os meus pais, como sempre me incentivaram à leitura, eu sempre li muitos livros. Eu posso dizer que na altura que andava no 4º ano, que é a altura em que vamos dizer que os miúdos gostam de ler, é uma aventura, era o tipo de livros que eu não conseguia ler, porque tinha imagens tal que para muito espaço onde pode estar letras, e para mim era horrível. E então foi quando a minha madrinha, sem querer, me ofereceu um livro de vampiros, sem saber. E eu adorei, comecei-me a apaixonar por vampiros e pelo sobrenatural e acho super fascinante a imortalidade, o facto deles conseguirem, não é dizer beber sangue, né? Que eles beber sangue, podemos dizer que é uma pequena consequência do tipo de vida que levam, mas a imortalidade de poder viajar para todo lado, fazer várias coisas sem ter um termo, um prazo. Na verdade a nossa vida tem um prazo de validade, que é quando a gente morre, e a imortalidade não permite isso. Tu podes fazer 500.001 coisas e tens todo o tempo do mundo, uma coisa que uma pessoa mortal não tem, e isso sempre me fascinou muito. E depois os poderes que eles podem ganhar, a velocidade de ser super rápido, ler o pensamento da pessoa, ou até às vezes o próprio conseguirem, isto já é um bocadinho mais, mesmo muito mais fantasia, o conseguirem transformar-se em morcegos, que há muitos que ainda dizem que os vampiros se transformam em morcegos, tanto que houve uma pequena história que aconteceu, um dia cheguei a casa e no quarto tinha um morcego, e a brincadeira dos meus pais foi, olha, isto é um vampiro está aí à tua espera, isto é um vampiro que está à tua espera.
Pronto, e isso sempre fascinou muito. E como eu desde pequenina sempre fui muito incentivada a ler, que a minha mente tem outro tipo de abertura para o mundo da fantasia ou para o mundo em si, consigo criar mais cenários, ter uma imaginação muito mais fértil que as outras pessoas. Posso dizer que das poucas crianças que eu conheço, aquelas que não leem com muita regularidade têm mais dificuldade em criar um cenário imaginário do que uma criança que lê muito. Porque uma criança que lê muito está aberta a uma variedade de opções, a uma variedade de mundos, que é uma coisa estonteante. Uma pessoa que lê, neste caso eu vou dizer eu, por exemplo, eu que leio bastante, eu quando estou a ler eu imerso no mundo, seja de magia, seja de bruxaria, seja de vampiros, seja de crimes. Há muitas mais possibilidades que eu posso entrar do que uma criança que não lê quase nada. Uma criança que não lê quase nada, que nesta altura os pais dão os telefones às crianças para as crianças calarem, entre aspas, né? As crianças querem a televisão, querem o computador, querem a televisão, querem telemóvel, não querem mais nada. E isso acho que limita um bocado, mas isto é a minha mera opinião. E acho que, pronto, a leitura permite que o nosso próprio cérebro se desenvolva, que podemos criar logo assim um imaginário, é como as nuvens, a gente consegue depois ver formas nas nuvens que podem ou não existir. E uma criança que não tem este tipo de estímulo fica um bocadinho perdida. Nestes últimos meses estive a ler, li uns livros que nesta altura estão a ser muito falados, que é a Quarta Asa, que é sobre dragões, muito bom, digo já que é muito bom aquele livro, e o Acotar, que é a Cor de Espinhos e Rosas, que é sobre fadas, que também é muito bom. E são dois mundos completamente diferentes, mas são dois mundos que prendem uma pessoa a ler, Eu li aqueles livros num mês, eu li aqueles livros, ou seja, 4, 5, são 6 livros, 2 da Quarta Asa e neste momento são 5 do Acotar. Eu li aquilo em um mês, porque aquilo prendeu-me tanto, que eu não conseguia largar de ler aquilo. Desde pequenina sempre gostei de animais. O meu animal favorito posso dizer que é o cavalo, sempre gostei imenso. Acho que são criaturas muito majestosas e super inteligentes. E na altura eu também gostava muito de unicórnios. Sim, ainda hoje gosto muito de unicórnios. Criaturas místicas, né? Pronto. E então, né, o unicórnio e o cavalo, tirando o corno, são basicamente do mesmo género. Mas sempre gostei imenso de cavalos, não posso dizer um porquê, porque desde pequenina que eu me lembro de dizer que o cavalo é o meu animal favorito e sempre foi. E acho que também agora que sou um bocadinho mais adulta, posso dizer que, e como já experienciei, porque eu durante, se não estou em erro, 12 anos, para aí, pratiquei equitação. Olha, uma borboleta. Borboleta, fada. Durante 12 anos pratiquei equitação. E então eu era muito boa naquilo que fazia, posso dizer isso, sem problema nenhum, não é ser muito excêntrica, mas é dizer que eu era boa naquilo que fazia. E eu posso dizer que quando comecei, eu percebi que a ligação que existe entre o cavalo e o cavaleiro é brutal. É a mesma coisa que a gente tem quando encontramos um cão ou um gato, que é a nossa alma gêmea. A ligação que tu crias com o cavalo é igual. O cavalo sente aquilo que tu estás a sentir, o cavalo sabe se tu estás nervoso. O cavalo sente se tu estás bem, se estás mal. Ele consegue sentir isso a partir do momento em que tu sentas em cima dele. Vou dar aqui um exemplo, para saber o contacto. Nas provas de obstáculos existe o galope. Existe o galope com a mão esquerda e existe o galope com a mão direita. Ou seja, assim ou assim. Quando o cavalo salta o obstáculo, e o obstáculo vamos supor que está na esquerda, a simples inclinação ligeira do peso da cabeça para o lado esquerdo, o cavalo sabe que tem que ir galopar para a mão esquerda. O cavalo sente isto ao mínimo pormenor. Ele simplesmente pelo cheiro consegue ver se tu estás bem, se tu estás mal. Eles têm esse poder mesmo muito significativo.
Inclusive, eu posso hoje dar uma festa a um cavalo e estar com um cavalo durante 2 meses e depois deixá-lo tê-lo durante 12 anos, vamos supor, e ao fim de 12 anos o cavalo ainda vai se lembrar de mim. Eles têm uma memória brutal. Existem ligações com cavalos que conseguem superar as ligações que às vezes as pessoas têm entre si. Eu gosto muito de seguir este tipo de histórias porque é brutal. É muito... O filme Spirit, o Cavalo Selvagem, é baseado numa história que aconteceu, do Mustang. E tu não pensas, por exemplo, já tens esta experiência, não estás a pensar já deixar os vampiros de um lado e... Não, eu acho que o meu coração chega para tudo nesse aspecto. Chega para os cavalos, chega para os vampiros. Não, e escrever sobre um cavalo, por exemplo, porque história... sobre cavalos há pouco e histórias... Sim, eu posso dizer que inclusive a minha égua, que nesta altura morreu há cerca de um mês, foi muito mal para mim, está aqui no livro também. Está aqui no livro. Então fala um bocadinho, tu tens um cavalo? Tive uma égua, eu tive 2 éguas na verdade. Tive a Estrelinha, que foi a primeira égua que os meus pais me deram. Só que a Estrelinha foi uma égua que era mesmo muito selvagem e veio para cá já, e na altura a gente também não sabia bem como começar, então a gente não conseguiu ter qualquer tipo de contacto com ela. E ela, pronto, na altura eu tinha um carneiro, era o Bolinhas, a Estrelinha e o Bolinhas foram muitos amigos e um dia decidiram ir comer a ração toda. A diferença é que o Bolinhas vai fazer a ruminação, a comida volta cá acima e ele volta a mastigar, a égua não. Resumindo, a égua inchou e teve uma cólica. E os cavalos raramente sobrevivem às cólicas, se não tratadas logo desde o início. Pronto, e a Estrelinha morreu. E o meu pai ficou muito desgostoso com a situação e disse que já não queria égua nenhuma. Mas entretanto, quando passou o desgosto, passaram uns anos e uns anos, e eu chego a casa no dia do meu aniversário também e tenho lá uma égua, que eu chamei-lhe de Babe. Que na altura eu tinha visto muito o filme O Porquinho Babe, e então eu pensei, vais chamar Babe. Tanto que eu posso dizer que um dos meus filmes favoritos é A Beleza Negra. É um filme que pouca gente conhece, que é um filme sobre um cavalo, que trata desde o início, quando ele é pequenino, quando ele se torna adulto e morre, que é uma história muito gira de se ver, principalmente em desenho animado e a versão sem ser desenho animado, vamos dizer assim. E a Flica, que existem 3 filmes da Flica também, que é muito giro de se ver. Então, ou seja, basicamente todos os filmes que envolvem cavalos eu já os vi todos. O Secretariat, por exemplo, o Cavalo de Corrida, que foi não foi o único, mas foi o primeiro cavalo a conseguir fazer a pista de não sei quantos de velocidade. Normalmente os cavalos chegam a um certo ritmo cardíaco e o coração faz pum. E aquele cavalo não, aquele cavalo superou. E então é um cavalo muito famoso. Pronto, e então depois tive a minha égua, que era a Baby, e dessa vez a gente já estávamos mais conhecedores da situação de como é que havíamos de fazer. E então a gente meteu-lhe um cabeção e uma corda, que a gente sempre quisesse pegar nela para fazer contacto, era possível. E eu posso dizer que eu com ela criei uma ligação brutal. A égua deixou-me desde o início pegar nela, fazer-lhe festas, sem problema nenhum, nunca sentiu mal. Nunca quis ser revoltada da vida, que eu não gosto de dizer, normalmente as éguas são umas revoltadas da vida que cá andam, mas pronto, são um bocado como as mulheres às vezes, mas pronto. E então houve um dia que a minha égua tirou o cabeção, e foi um filme para voltar a pôr o cabeção, que foi o meu pai que tentou lá pôr. Da segunda vez que ela o fez, fui lá eu, e ao fim de 5 minutos eu estar com ela, ela deixava-me tirar o cabeção e pôr o cabeção, e tirar o cabeção e pôr o cabeção. Ela ficou literalmente um cão comigo. Para onde eu ia, ela ia. Se eu saísse de casa para ir passear os cães, ela começava a relinchar porque também queria ir. Se eu fosse a algum lado, andava lá por casa, ela tinha que andar atrás de mim porque ela queria estar comigo. Foi uma ligação que a gente as duas criámos muito boa. Tinha uma égua em casa e basicamente o que eu fazia era, eu acordava de manhã, ia-lhe dar a ração, a alimentava, a seguir depois de ela estar alimentada, tirava lá do sítio onde eu tinha, que era tipo, um pequeno quintal, pequeno salvo seja, né? Tinha espaço para ter o cavalo, tirava lá do pastoreio e ia-lhe limpá-la, escová-la, limpar-lhe os cascos e a seguir aparelhava, metia o suador, a sela e as caneleiras ou ligaduras, dependendo do que era, e fazia um aquecimento com ela.
E depois, pronto, na altura era um aquecimento, que ela ainda, porque ela veio da minha casa com 1 ano e meio, ainda não estava na altura a ser montado, eles só começam a ser montados a partir dos 3 anos, que é quando a coluna já está forte o suficiente para aguentar com uma pessoa. Antes disso a gente só treina o contacto com o homem, só lhe mostramos o que é um selim, como é que ele vai ser trabalhado à guia, fazemos o contacto. E então foi o que eu fiz com a minha, durante 1 ano e meio até aos 3 anos, foi basicamente mais 1 ano e meio, eu tive-lhe a mostrar como é que ia ser a próxima vida dela, tanto que eu só lhe metia um suador em cima no início, que era para não deformar a coluna dela, com medo, né? E só lhe mostrava como é que ia ser. E eu segui aos 3 anos, foi quando eu lhe pus a cela a primeira vez e fiz uma coisa que não se deve fazer, disse de vozagem que isto não se deve fazer. Eu e os meus pais em casa, eu peguei na minha égua, meti-lhe o selim, meti-me logo lá em cima, com o risco de ser atirada para o chão, mas graças a Deus que isso não aconteceu, porque parecia que ela sabia que era eu que lá estava, tanto que os meus pais estavam em casa e quando vieram à rua ver eu estava montada em cima da égua, eles ficaram assim, o que é que tu acabaste de fazer? Eu, olha, fui dar uma volta com a égua. Mas tu és maluca, tu vais assim sem proteção nenhuma. E eu, então, mas foi um bom dia, correu bem, olha, tive sorte, posso dizer assim, mas não digo que seja sorte, eu digo que foi mais porque ela sabia que era eu sabia que era ela e tínhamos a confiança uma na outra. Ela confiava em mim para eu poder levá-la e fazer aquilo que eu queria dela, e basicamente eu fazia o que queria da égua. Eu metia-lhe umas renas, eu metia-lhe tudo e mais alguma coisa e nunca houve problema nenhum. Era literalmente um cão, só que em um porte grande, muito grande até, mas pronto. E então eu treinava, depois no fim de treinar dava-lhe uns biscoitozinhos, depois dava-lhe um banho e deixava-a voltar para a vida dela, para ela ir sujar novamente depois do banho, que é uma coisa que eles têm muita mania de fazer, é dar-se banho e a primeira coisa que vão fazer é rebolar na terra, que é por causa dos mosquitos e isso. Então este é todos os dias, é como passear um cão? É como, literalmente é como passear um cão, porque podemos dizer assim, eu treinar a égua de segunda à sexta e a seguir parar, eles são macacos. Não é que eles não se esquecem, eles fingem que já não se lembram das coisas, porque eles sabem, eles só fingem. Tanto que eu ensinei a minha égua a fazer assim com a mão, que era, digamos que era o tipo cumprimentar, e ela no fim, às vezes fingia que não se lembrava, tanto que ela às vezes até metia assim a mão assim dobrada, que era fingir, tipo os flamingos, com as pernas, fingia que não se lembrava e assim, vá, tu sabes como é que é, e ela lá fazia, toma lá o biscoito. Neste caso era sempre um bocado de pão, porque ela adorava pão, ela sempre gostou imenso de pão, não sei qual é que era o fascínio daquela égua com o pão. Aprende-se muito, eu aprendi muito e posso dizer que numa fase da minha adolescência, que estava digamos na fase rebelde, que aquilo foi um indireita para mim, foi um porto seguro onde eu tive, criei lá muitas boas amizades, aprendi lá muito também, como pessoa e como cavaleira, porque uma pessoa que trata bem os animais é uma boa pessoa, uma pessoa que não trata bem os animais é uma má pessoa. Se não tem amor ao animal, que também é um ser vivo, parecendo que não, não é uma pessoa que uma pessoa deva dar o respeito a essa pessoa, porque não sabe, porque os animais também sentem, parecendo que não. Há muita gente que, o meu cão, ou o meu gato são os meus bebés, os meus cães e os meus gatos também são os meus bebés, atenção, são os meus filhos, só que não ao ponto de serem realmente tratados como filhos, atenção, para mim há o exagero e não há o exagero. E eu acho que, ok, eles são os meus filhos, eu vou tratá-los como meus filhos, mas também tenho que saber o lugar deles. Neste caso os meus cães não estão comigo à mesa, os meus cães não dormem comigo na cama, os meus cães estão na rua, estão na casinha deles, eles têm lá a sua casinha, eles dormem lá. O meu gato é igual, o meu gato dorme na casa de banho, neste caso, porque senão destrói a casa toda, mas pronto. Tem que estar um bocado fechado. E a égua também era a minha bebé, foi sempre a minha bebé e há de ser sempre a minha bebé. Mas pronto, e ela morreu infelizmente. Mas quanto tempo já passou? 1 mês. Sério? Foi agora? Sim, porque ela entretanto ganhou, digamos que é uma pulmoeira, que é tipo uma asma dos cavalos, que por causa do pó do feno e da palha entrou para os pulmões e ficou lá alojado. E então ela tinha alguma dificuldade às vezes quando eram uns exercícios mais puxados de corresponder, porque afetava-lhe os pulmões. Então depois eu passado um bocado parei
de a treinar porque já começava a ter muita pena dela, que ela já não aguentava. No dia que fez mais calor, ela não aguentou. Já tivemos galinhas, coelhos, perus, patos, tivemos 2 ovelhas, um carneiro, uma égua, tivemos sempre cães, gatos também. Também já tivemos tartarugas, também já tivemos peixes, só que os peixes morrem muito depressa, por isso desisti dos peixes. E agora, atualmente, eu agora vivo noutra casa, né? Estou a viver com o meu namorado e os meus pais têm lá a casa, e então eu adquiri umas galinhas e uns patos para eles, que são meus, só que pronto, estão lá, que é para eles cuidarem, que é Patito, Pateta, temos o Galo, que eu não dou-lhe nome porque eu não gosto dele, e ele também não gosta de mim, por isso, depois temos a Cinza, temos a Neve e agora temos a Blue, que é a nossa mais recente adquisição, que é a galinha mais mansa que lá existe, a gente dá-lhe comida à mão. Então como tu consegues também trabalhar, estudar e ainda namorar? É muito cansativo, muito cansativo. Eu cheguei a uma altura em que pensava que realmente não ia conseguir, porque trabalhar de noite, estar na escola de manhã e a seguir parecendo que não trabalhar de noite, tira logo um bocado o nosso dia a dia, porque passa a dormir de manhã, não aproveita o dia, tendo em conta que o meu namorado trabalha de dia. Então chega a haver semanas que a gente só se vê uma vez por semana e a intenção que a gente vive na mesma casa. Mas pronto, a gente lá se consegue arranjar, já conseguimos, já passámos 2 anos assim, por isso também até o curso acabar ainda aguentamos mais um bocadinho. É um bocado desgastante, mentalmente e fisicamente, por causa das horas de sono. Eu, por exemplo, agora entrei de férias do trabalho, graças a Deus, e posso dizer que nos primeiros dias costumo muito dormir de noite, porque eu estou habituada a estar acordada de noite, então custa muito. E, no entanto, como já consegui dormir de noite, mesmo assim acordo às 2 da manhã, que é a hora que eu costumo ir comer. Então eu acordo às 2 da manhã cheia de fome e tenho que ir comer. E pronto, e depois às 7 da manhã acordo, porque é a hora que eu estou a ir para casa. E depois durante o dia, no início eu tinha que dormir uma cestinha, porque era para ver se me aguentava, porque estava-me a gostar imenso de estar acordada durante tanto tempo. Mas é tudo uma questão de hábito. Eu acho que é tudo uma questão de rotina, posso dizer assim. No início também me gostava muito de estar acordada a noite inteira, agora não me custa nada. É tudo uma questão de adaptação, posso dizer assim. Eu queria comprar um carro. Quando fiz 18 anos já tinha começado a tirar a carta e eu queria comprar o carro para mim, para poder para não estar dependente do meu pai, para ir para festas, para ir ter com os meus amigos, porque eu moro a 10 minutos de Santarém, parecendo que não, né? Estar o meu pai a levantar-se constantemente às 3 da manhã, às 2 da manhã, para me vir buscar também não é bom. Então eu queria o meu carro exatamente por isso, para poder vir sair sem problema, sem eles estarem a acordar de propósito, estar acordados até tarde, para me irem buscar. E então eu, para comprar o meu carro, precisava de dinheiro, então eu, para ter dinheiro, precisava trabalhar. Então, quando fiz 18 anos, no dia que eu fiz 18 anos foi o dia que eu entrei para o Pingo Doce. Estava em formação em telheiras. Por isso, mas foi tanto uma escolha minha como foi uma escolha mais minha do que os meus pais. O meu pai é que só me ajudou, porque tenho a minha irmã que trabalha no Pingo Doce e posso dizer que a minha irmã é que me ajudou lá a entrar, parecendo que não, foi uma cunhazinha que lá estava. Foi o que me ajudou e foi uma decisão unânime entre mim e o meu pai, que se eu quero o meu carro, preciso de dinheiro, eu tenho que trabalhar, não vou estar a depender deles nesse aspecto, portanto não dependi. Sei que nesta altura do campeonato, ter só o 12º não é nada, então eu precisava de algo mais. E nada melhor que só um curso para ter onde eu possa estar a interagir com animais, porque não, né? E foi assim que foi, e neste momento adoro trabalhar com vacas, são também seres muito fascinantes. Fala-me um bocadinho, porque há países, por exemplo, nós lá na Moldávia, se tiramos leite, em mais leite, Sim. Não matamos por carne, como aqui. Sim, nós aqui Índia, mantemos. Em geral, A vaca é sagrada. É sagrada. Mas posso dizer, por exemplo, as vacas são animais com personalidades também muito fortes. As vacas têm tendência a criar melhores amigas. Sim. E se a gente tirar essa melhor amiga de uma vaca, pode ser outra vaca, pode ser um cão, pode ser o que seja, as vacas ficam com depressão. Não sabia disso. Mas como descobriram isso? Olha, isto por acaso foi um estudo que eu vi na altura, porque na altura eu tenho uma disciplina que é a bovinicultura e a gente estávamos a fazer um trabalho
E então eu fui investigar mais sobre vacas, porque parece que as vacas são super interessantes, são super engraçadas, às vezes são super estrábicas e são super fofinhas. Os vitelos, quando são tirados à mãe, se a gente está lá a dar festinhas, eles vêm mamar nos dedos. Se a gente ter assim os dedos a jeito, eles vão aqui e mamam nos dedos. É super engraçado, é super arrepiante, mas é super fofo. E então eu estava lá e vi lá um estudo que foi feito nos Estados Unidos, se eu não estou em erro, e eu tinha reparado que havia uma vaca na altura que tinha como melhor amiga um burro, e o burro foi vendido para outra quinta, e a vaca ficou super triste, a vaca deixou de comer, a vaca só ficava deitada. E eu fiquei super intrigada pela história e fui saber mais, e entretanto os donos tiveram que voltar a comprar o burro para a vaca voltar a ser feliz, e então foi aí que eu vi o estudo que as vacas têm os melhores amigos. E se a gente tira os melhores amigos das vacas, elas entram em depressão. Então, começou agora o último ano, vou por aí mais 2 anos, porque falta-me uma disciplina que é a matemática, que está sempre a problemas desde criança, por isso não ia ser agora que ia ser diferente. E então, de todas as disciplinas que eu tenho tido, matemática foi a única que ficou para trás desde o início. Não só porque eu também fui muito a opinião de há quem queira logo fazer tudo de uma vez. Eu não. Eu decidi começar a ser, eu tenho estas disciplinas neste primeiro ano, vou fazer as disciplinas deste primeiro ano. E foi o que eu fiz as disciplinas e entretanto, porque nós lá temos a opção de, como eu tinha tirado o técnico superior, que é o TESP, como eu tinha tirado o técnico superior, eu quando passei para a licenciatura estava inscrita automaticamente no segundo ano. Ou seja, podia fazer as disciplinas do primeiro ano e do segundo ano, e há quem faça isso. Eu por conhecimento próprio da minha pessoa, decidi começar a fazer as coisas passo a passo. Vou fazer as disciplinas do primeiro ano, porque assim não tenho a tendência de misturar tudo, de entrar em conflito comigo mesma e não ficar desiludida com a minha mesma por não ter conseguido fazer tudo. Então fiz as disciplinas do primeiro ano, foi onde ficou a matemática por fazer. A seguir chegou ao segundo ano, fiz as disciplinas todas do segundo ano e agora estou no terceiro ano e espero também fazer as disciplinas todas do terceiro ano. Falta-me só a matemática, que eu vou ainda estar a ponderar se este ano vou fazer ou se vou esperar para o fim do terceiro ano e fazer só a matemática sozinha. Ainda estou aqui neste dilema pessoal. Quero ver como é que vou, dependendo se as disciplinas forem muito difíceis de próprio estudo, porque eu sou boa a estudar, mas ao mesmo tempo não sou boa a estudar. Se eu gostar da matéria, ou se eu gostar dos professores, também tem muito a ver, eu entrei com aquilo muito bem. Mas se eu achar que aquilo me vai dificultar a vida, tenho tendência para complicar o que é simples, que é o caso da matemática. A matemática é simples, só que eu tenho tendência a complicá-la. Não sabia que neste curso precisa de matemática. É assim, eu até hoje me pergunto o mesmo, mas pronto, quem sou eu, né? Porque a matemática, ali temos a matemática e temos a estatística. A estatística eu consigo compreender por causa das rações, porque nós lá temos uma disciplina que é a fabricação de rações, como fazer a relação. E aí a gente precisa de saber quantas porções de milho, cevada é que a gente tem que pôr em X gramas ou X quilos, aí até percebo. Agora, a própria matemática em si, que é álgebra e primitivas, até hoje eu não compreendo porque é que é preciso, mas se eles dizem que é, eu acredito que seja. Não sei quando é que eu vou utilizar, mas acredito que seja. Depois de acabar o curso, eu estou com intenções de ir para a produção de vacas do grupo Jerónimo Martins, que é o Pingo Doce. O Pingo Doce tem muitas variedades, tem a aquacultura, tem a produção de carne, tem a produção de leite, tem isso tudo. A aquacultura não é algo que me fascine muito, apesar de ter feito um trabalho o ano passado sobre o tema da aquacultura e ficámos em terceiro lugar. O meu grupo ficou em terceiro lugar, ganhámos 200 euros, nada mal. Mas é um assunto muito fascinante, porque a aquacultura, hoje em dia, as pessoas têm muita tendência que o peixe da aquacultura não é fresco, que não é tão bom quanto o peixe do mar, mas a verdade é que é igual. O que muda é que é criado em cativeiro, mas pronto, isso é outra parte. E eu estou a pensar em ir para a produção de carne de angus que o Pingo Doce tem, ali em Eira, que é perto do Cartaz. Nós temos uma produção de carne de angus da vaca e é um sítio pelo qual eu gostaria de ir trabalhar, porque eu gosto muito das vacas.
Sim, mas lá não se mata as vacas para comer a carne. Sim. E como tu aqui... Eu vou ficar só pela parte onde elas ainda estão vivas, eu vou evitar a parte onde elas são mortas, porque depois tenho tendência a pegar-me muito aos bichos. Posso dizer que, por exemplo, lá em casa, todos os animais que eu tive lá em casa, nada se matou. Eu não permitia, porque... Então, para leite, para ovos, para... Era só para criação. Era só para criação, para estar lá a fazer companhia e dar despesas, porque as galinhas eu nunca permiti que matassem os frangos, pois eu não comia. Houve uma vez que a minha tia foi lá matar uns frangos que a gente tinha, eu não comi, passei um dia inteiro sem comer porque, digamos, fiz uma greve de fome porque mataram os meus frangos, que eu andei ali a criar. Nunca permiti que matasse lá nada em casa, porque eu depois dou nome a tudo. A partir do momento em que uma pessoa dá nome ao bicho, o bicho está automaticamente na família, e então gostava muito. Eu chorei por todos os animais que lá tive em casa, basicamente. Sempre fui eu que paguei as propinas, fui eu que paguei a escola, sou eu que pago a minha despesa de casa, porque eu e o meu namorado, neste momento nós estamos a pagar uma casa, e um dos importantes é saber gerir as coisas, saber perceber que, ok, se queres estudar, eu também fui um bocado que os meus pais não tinham muita possibilidade na altura de não dar a pagar a escola, né? Parecendo que não. Uma das vantagens que eu posso dizer do trabalho do meu pai é que, por exemplo, em termos de manuais escolares, como o meu pai fazia muitos serviços de atualização de software e isso, numa livraria a gente tínhamos, digamos que o pagamento que o meu pai recebia era aos livros escolares. Foi sempre uma vantagem. E então eu pensei assim, ok, eu quero continuar a estudar, mas também para não estar a depender dos meus pais, né, da faculdade, e para eu também ter alguma responsabilidade e crescer, eu própria, vou arranjar trabalho. Ao arranjar trabalho ganho o meu dinheiro, ao ganhar o meu dinheiro eu pago as minhas propinas. E assim foi. E acho que o que a pessoa, os jovens têm que ter a mentalidade é que tu consegues estudar e consegues estar a trabalhar ao mesmo tempo. Só não o fazes porque não quer. Acho que hoje em dia a gente só não faz mais se a gente não quiser. Quer dizer, nós temos a capacidade para fazer tudo. Cada pessoa tem a capacidade para fazer tudo aquilo que quiser. Se quiser. Porque se a pessoa mentalizar, eu vou conseguir fazer isto, é porque consegue. Agora se tiver a mentalidade, não me apetece, não estou com muita vontade, isso vai depender tanto de mim. Não, aí então não vais conseguir realmente fazer nada. Agora se ok, eu tenho isto para fazer e eu sei que consigo, foi o meu caso, eu preciso ganhar dinheiro para comprar o carro. Eu preciso estudar para conseguir ter um bom emprego no futuro, tendo em conta que a agrária é uma das escolas que tem mais saída, que no meu curso as pessoas procuram pessoas que tenham estudado na agrária. Então eu preciso de um bom estudo, um bom plano de estudos. A agrária tenho propinas, ok, propinas preciso de dinheiro, trabalho, ok, mas se eu consigo fazer isto, vai ser um bocado cansativo, vai, lógico que vai, nada aqui na vida é dado assim de mão beijada e tu consegues logo à primeira. Mas é de tentativa e erro, e a gente temos que fazer até conseguirmos, e toda a gente consegue fazer o que quiser, se conseguir, se pensar consegue. E eu, pronto, sou muito dessa mentalidade, que se eu pensar que sou capaz, é porque sou capaz. Se eu ficar na dúvida, ok, não sei se sou capaz. Eu posso dar um exemplo que houve uma vez que eu fui fazer um espetáculo a Alpiarça, na Feira de Alpiagra, eu e os meus colegas de equitação, e eu tive um acidente nesse dia. O cavalo com o qual eu ia montar deu-me um coice. Deu-me um coice aqui na perna, em que eu fiquei com o meu telefone marcado, fiquei com uma tatuagem do telefone e da ferradura. E o meu telefone ficou todo dobrado ao meio. E eu estava com umas dores insuportáveis. Mas eu tinha um espetáculo para fazer e aquilo, digamos que era um espetáculo que era muito importante, porque na altura a raça que a gente andávamos a montar é uma das raças autóctones de Portugal, que é o Sorraia, que na altura só havia cerca de 200 exemplares, sim, tendo em conta que a agrária é um dos que produz, ou seja, faz criação de sorraias, a maior parte é criada na Alemanha, os alemães compram muito os sorraias, e a gente na altura só tínhamos 200 exemplares, e então nós para termos mais exemplares, mais donativos, nós precisamos de
dar fama, precisamos fazer marketing. E um dos marketings que a gente andava a fazer era fazer espetáculos. A gente fez espetáculo na Alpiagra, fizemos espetáculo na Feira da Agricultura na Gulgã, fomos a todas as provas possíveis e imaginárias, que era para dar a conhecer a raça em si. Fizemos workshops e parecendo que não, porque as pessoas têm a tendência, que conhecem, que a raça Sorraia são cavalos selvagens, não são domesticados, mas a verdade é que são cavalos muito domesticados, são cavalos super impecáveis. Posso dizer que ali na agrária a gente faz equitação com pessoas deficientes, com pessoas com problemas. Temos lá agora não sei como é que é, mas antigamente era às segundas e às quartas, todos os dias de manhã ia para lá um grupo da APPA-CDM e eles estavam lá a interagir com os cavalos, eles é que penteavam os cavalos, eles é que os tiravam da boxe, eles é que os limpavam, eles montavam-nos, eles é que os guiavam, é tudo possível. Por isso, eu nesse espetáculo, eu tinha um espetáculo para fazer assim, eu não posso falhar. Ainda por cima eu era a cabeça-chuva, eu era a líder que estava à frente, eu é que estava a guiar o pessoal todo e eu assim não posso falhar. Ainda por cima não estou só a depender de mim, estamos a depender de todos e se um falha, falhamos todos. E a gente era ali por um caso, a gente somos uma equipa, se um falha, falhamos todos. Eu não queria que a gente falhasse. E então eu fiz o espetáculo, custou-me imenso, mas fiz e correu super bem. Hoje em dia a raça Sorraia já é muito mais conhecida do que era antigamente. E cada cavalo sentiu a tua dor e tudo? Ele sentiu a seguir a minha dor. Digamos que eu fiz uma pequena vingança com o cavalo, né? Porque eu gritei um bocado com ele, porque o cavalo lembrou-se naquele dia que estava com medo de folhas. E então, como estava com medo de folhas, decidiu-se assustar. E como decidiu-se assustar, vamos dar um coice, pronto. Mas não foi a pior das minhas quedas. A pior das minhas quedas foi da minha égua. Eu tinha acabado de chegar de Lisboa e pensei assim, olha, há muito tempo que não monto, vou montar a Babe. E montei. Qual é que foi o problema? A Babe foi sempre criada desde nova com os cães. Então ela às vezes tinha tendência que era cão. E então a gente estávamos a passear e passou um coelho. E o que é que acontece normalmente quando os cães veem um coelho? Vão correr atrás do coelho. O que é que a égua se lembrou de fazer? Vamos correr também atrás do coelho, não é? Qual é que é a diferença? É que se a égua vai correr atrás do coelho, começa aos pinotes. E foi o que aconteceu. E eu caí no chão. Fiquei com esta zona aqui toda ferida. Tive uma sorte por acaso não ter ferido o olho, mas fiquei aqui com a cara inchada, parecia que tinha levado aqui um murro todo tamanho. O meu pai tinha acabado de me deixar em casa, já estava perto da zona industrial, quando eu lhe ligo assim, olha, tens de me ir buscar que a gente tem que ir ao hospital. Ele, porquê? Eu acabei de cair da égua. Posso dizer que no total caí 11 vezes. E não deixas, ainda vais sofrer? Sempre. O pior que se pode fazer é como andar de bicicleta, cair e não voltar a montar. A gente, na altura que eu estava na escola, na equitação, a gente gostava muito de dizer que quando a gente cai e a seguir não monta, a gente está a deixar o cavalo ganhar. Porque os cavalos são inteligentes, como eu estava a dizer. Nós tínhamos lá um, que era o Whippy, e ele sabia quando eram os mais novos. Ele sabia que eram os mais novos, então às vezes não era fazia-os querer de propósito, mas testava a ver se eles tinham mão para segurar ou não. E os cavalos fazem isto, eles testam a ver quem está lá em cima para saber se tu tens mão para os agarrar ou não. E o que acontecia muito era isso, eu às vezes montava o cavalo e depois os cavalos de escola de equitação, o que é que acontece? É muita gente a montá-los, então são muitas mãos diferentes, e então eles às vezes testam um bocadinho para ver quem é que está lá em cima. E se eles sabem que és tu, neste caso, se eles sabem que é uma pessoa que tem mão para os agarrar, eles até podem testar, mas sabem que não vão ganhar nada com isso. Por isso é que a gente, cada vez que a gente caía, a gente montávamos logo a seguir. A gente até podíamos estar cheio de dores. Mas é assim, a gente tem que mostrar ao cavalo quem manda somos a gente, não são eles. E parecia que resultava. Porque a seguir o cavalo já estava ok, já percebia assim, ok, é ele. Isto é uma pessoa firme, é uma pessoa que tem controle sobre mim. E pronto, e a gente deu o que a gente dizia, nós dizemos sempre, para ser cavaleiro experiente tens que ir 7 vezes. Como eu já atingi 7 vezes, por isso já sou uma expert, como diz o outro. Mas a equitação é uma disciplina que está constantemente a evoluir. Há muita gente que diz que quem faz o trabalho todo é o cavalo. Não. Quem faz o trabalho todo é a ligação que existe entre o cavalo e o cavaleiro. Porque se eu largar as rédeas ao cavalo, o cavalo vai fazer o que quiser da vida e não faz mais nada. Depende, porque há cavalos, e isto já aconteceu,
numa demonstração equestre, não sei se foi na escola portuguesa ou se foi noutra, em que eles estavam a fazer uma demonstração, né, uma dança, vamos dizer assim, um espetáculo, e houve um cavaleiro que caiu. Eu já não sei em que escola é que foi. E o cavaleiro caiu e o cavalo continua a fazer o espetáculo sozinho. Já está tão sistematizado que é aquilo que tem que fazer que ele fez sozinho. E às vezes até os cavalos de obstáculos, quando o cavaleiro cai, o próprio cavalo continua a fazer o percurso, porque o cavalo já sabe. Mas a verdade é que na equitação não é só o cavalo que faz, a pessoa também faz. Nós cavaleiros, a gente trabalha muito, até à exaustão com os cavalos, porque são animais super racionais e são animais de vontades, como as pessoas. Ou estás com muita vontade de fazer isto ou não estás com vontade de fazer nada, e os cavalos são iguais, ou estão com muita vontade de fazer asneira ou não estão com vontade nenhuma de fazer asneira. Pronto, e é um desporto em que, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, é o único desporto onde os cavaleiros masculinos e as cavaleiras, né, os masculinos e os femininos, são julgados de maneira igual. Não há lá distinção entre cavaleiro e cavaleiro. Seja homem ou mulher, ali o que é julgado é o par, é o cavalo e a pessoa que está lá em cima, seja homem ou seja mulher. Mas eu gostava era ser polícia, investigar crimes e essas coisas todas, apanhar os bandidos. Tanto que eu ainda fiz as provas para a PSP antes de entrar para o Pingo Doce. O problema é que faltava a matemática, a raio da matemática, por isso. Lá para quê? Nessa época calcular o ângulo do tiro, não sei, mas eles pedem. E na altura não tinha matemática e não pude entrar. Aí também foi um bocado por causa das flexões. Não tinha muita condição física na altura, mas pronto, né? Faltaram-me 2 flexões para conseguir atingir o objetivo, mas depois também não tinha a matemática, também não ia longe, por isso pensei assim, olha, vou trabalhar com animais que é mais fácil, afinal também tem matemática, pronto, né? A matemática está sempre... Está sempre! Mas se eu pudesse, era polícia.